Há momentos em que acreditamos compreender profundamente quem somos e como o mundo funciona. Acreditamos enxergar com nitidez, interpretar com precisão, agir com segurança. Mas a verdade é que existe uma distância considerável entre o que pensamos saber e o que realmente sabemos. E na maior parte do tempo, não percebemos essa diferença. O ser humano tem uma habilidade silenciosa e perigosa: transformar sensação em certeza, confundir familiaridade com domínio. E o mais inquietante, acreditar que possui clareza justamente nos pontos em que está mais enganado. Essa ilusão não nasce do mal, tampouco da arrogância pura. Ela nasce do funcionamento natural da mente. Hoje você vai entrar em um território psicológico que influencia diretamente suas decisões, suas relações e até a forma como você interpreta a própria identidade. Um território onde a ignorância ganha a aparência sedutora da confiança e onde o verdadeiro conhecimento se veste de prudência, dúvida e humildade. Prepare-se para explorar um fenômeno que afeta a todos, sem exceção. Um fenômeno que molda comportamentos, destrói certezas e revela o quanto ainda temos de caminhar. Este é o ponto de partida para entender por que tantas pessoas acreditam estar no comando quando, na verdade, mal compreendem o terreno que pisam. Existe uma sensação profundamente humana que quase nunca questionamos: a impressão de que nossas conclusões são sólidas. Quando formamos uma opinião, quando interpretamos um comportamento, quando assumimos que entendemos um assunto, sentimos uma espécie de firmeza interna que raramente é colocada à prova. Essa confiança automática é confortável, mas também enganosa. A mente humana tende a preencher lacunas sem nos avisar. Ela simplifica o complexo, reduz o ambíguo e oferece respostas rápidas para manter a sensação de controle. E assim, sem perceber, passamos a acreditar que enxergamos o mundo com clareza absoluta, quando, na verdade, estamos apenas olhando para as sombras de uma compreensão parcial. Essa ilusão da certeza cria um ciclo perigoso. Quanto menos sabemos, menos percebemos nossas falhas. Esse mecanismo psicológico opera de forma silenciosa, nos fazendo acreditar que dominamos aquilo que mal começamos a explorar. A sensação é real, mas o conhecimento não. E quanto mais a confiança cresce sem fundamento, mais distante ficamos da possibilidade de aprender de verdade. Reconhecer essa armadilha não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo para enxergar além da superfície, para romper com a ilusão confortável que nos impede de evoluir. Porque antes de descobrir o que realmente sabemos, precisamos ter a coragem de admitir aquilo que ainda não compreendemos. No início da década de 2000, uma pesquisadora decidiu realizar um experimento simples, porém revelador. Ela reuniu um grupo de estudantes e entregou a todos uma prova de lógica. A particularidade era que, antes de começarem, ela afirmou que o teste era fácil, algo que qualquer pessoa com atenção mediana poderia resolver sem esforço. A reação foi imediata. Muitos alunos iniciaram a prova com confiança, acreditando que realmente dominavam os conceitos apresentados. Alguns sequer revisaram suas respostas, convencidos de que tinham bom desempenho. Quando o resultado foi devolvido, porém, o impacto foi profundo. A maioria havia cometido erros básicos e alguns nem sequer haviam compreendido o enunciado das questões. A pesquisadora pediu então que cada participante estimasse sua própria nota. Os que mais erraram foram justamente os que se achavam acima da média. Já aqueles que tiveram o melhor desempenho fizeram o oposto. Acreditaram ter ido apenas razoavelmente bem, subestimando seus acertos. O contraste era claro. Quem sabia pouco não tinha condições de perceber a própria limitação. E quem sabia muito via detalhes que os demais nem imaginavam existir. Esse experimento, embora simples, escancarou algo presente em todos nós. Existe um abismo entre competência real e percepção de competência. E, na maioria das vezes, quem está mais vulnerável ao erro é justamente quem se sente mais seguro. Não por má fé, mas por ausência de instrumentos internos capazes de revelar a própria ignorância. Essa história sintetiza um comportamento universal. É fácil acreditar que compreendemos algo quando nossa visão é limitada.
Difícil é admitir que ainda caminhamos na superfície do conhecimento, mas é justamente essa admissão que abre a porta para uma compreensão mais profunda e verdadeira sobre qualquer assunto que desejamos dominar. O fenômeno que esse experimento ilustra não é um acaso isolado. Ele nasce de um mecanismo psicológico profundo, presente em todos nós, independentemente de inteligência, cultura ou experiência. Trata-se da incapacidade de avaliar corretamente nossas próprias habilidades quando ainda não possuímos conhecimento suficiente para isso. Em outras palavras, para perceber que estamos errando, precisamos antes desenvolver a habilidade que ainda não temos. É como tentar identificar erros gramaticais em um idioma que mal conhecemos. Se não dominamos as regras básicas, não conseguiremos perceber o que está errado, nem compreender por que nossas conclusões são frágeis. A mente, porém, não nos alerta sobre essa limitação. Pelo contrário, ela cria uma sensação de clareza, como se aquilo que sabemos fosse suficiente para formar juízos firmes. Esse funcionamento produz duas ilhas opostas. De um lado, os que sabem pouco, mas sentem que sabem muito. Do outro, os que sabem muito, mas acreditam que é pouco. O primeiro grupo é guiado pela ilusão da simplicidade. O segundo é guiado pela consciência da complexidade. Enquanto um navega com excesso de confiança, o outro avança com cuidado, refletindo antes de afirmar. Esse mecanismo não se limita a temas acadêmicos. Ele aparece nas conversas cotidianas, nas redes sociais, em debates familiares, no ambiente profissional. Surge quando alguém comenta um assunto complexo como se fosse óbvio, quando alguém opina com firmeza sobre algo que exige anos de estudo, quando conclusões rápidas substituem análises profundas. A mente preenche lacunas para manter a sensação de controle. E essa sensação, embora confortável, é traiçoeira, porque quanto mais acreditamos que já entendemos tudo, menor a chance de buscarmos conhecimento real. Este é o terreno perfeito para que a ignorância se transforme em convicção. E quando isso acontece, o erro deixa de ser apenas um equívoco e passa a se tornar um modo de enxergar o mundo. Para entender de forma clara como esse fenômeno se manifesta, imagine que o aprendizado é representado por uma curva. No início, quando o indivíduo tem apenas contato superficial com um tema, surge um pico abrupto de confiança. É o ponto em que a pessoa acredita dominar muito mais do que realmente domina. Não porque é arrogante, mas porque ainda não possui profundidade suficiente para enxergar a complexidade que existe além do básico. Nesse estágio, tudo parece simples. A impressão é de que poucas informações já são suficientes para formar conclusões completas. É aqui que nascem opiniões rápidas, argumentações impulsivas e a sensação de que não há mais nada importante a ser aprendido. A pessoa olha para um fragmento da realidade e acredita estar vendo o todo. Mas, conforme continua estudando, explorando e se aprofundando, algo inesperado acontece. A confiança, que antes era alta, começa a despencar. A pessoa percebe que o tema é muito mais amplo, mais delicado e mais intrincado do que imaginava. Ela descobre nuances, exceções, contradições e variáveis que antes eram invisíveis. Surge então uma fase desconfortável, marcada por incerteza e humildade. É o momento em que o conhecimento revela sua verdadeira extensão. Com o tempo, porém, e após um longo percurso de estudo e reflexão, a curva começa a subir novamente. Não com a arrogância do início, mas com uma confiança silenciosa, construída sobre fundamentos sólidos. A pessoa já enxerga com clareza, compreende detalhes que antes não percebia e reconhece aquilo que ainda não sabe. Essa é a ascensão madura, onde o conhecimento se torna consistente e a confiança equilibrada. Essa curva não é apenas uma representação gráfica. Ela descreve a jornada real de qualquer pessoa que decide dominar algo profundamente. Ela explica por que tantos se sentem especialistas antes mesmo de começar e por que os verdadeiros especialistas raramente se apresentam como tais. O início traz certezas rápidas,
mas é somente a caminhada longa que produz sabedoria. No cotidiano, esse fenômeno assume formas muito reconhecíveis. Basta observar reuniões de trabalho, rodas de conversa, discussões familiares ou debates na internet. Frequentemente, quem fala com mais convicção não é quem estudou mais, nem quem dedicou tempo para compreender todas as nuances do assunto. É, muitas vezes, quem conhece apenas a superfície, mas acredita estar vendo o centro de tudo. Essas vozes costumam dominar o ambiente porque a confiança é persuasiva. A segurança aparente transmite autoridade, mesmo quando não há fundamento real. Isso cria a impressão de que saber é sinônimo de falar alto, quando na verdade é apenas a marca de quem ainda não percebeu o tamanho do desconhecido. A certeza ruidosa se torna mais visível do que a compreensão silenciosa. Do outro lado estão aqueles que realmente estudaram, refletiram e analisaram. Pessoas que entendem a profundidade do tema e sabem que, quanto mais se aprende, mais perguntas surgem. Elas falam menos porque reconhecem a complexidade. Elas hesitam porque sabem que respostas simples raramente explicam realidades complexas. E é justamente essa consciência que as torna mais cautelosas na hora de expressar uma opinião. Esse contraste cria um paradoxo. Os menos preparados dominam a conversa, enquanto os mais competentes permanecem em segundo plano. Isso não acontece apenas por temperamento, mas por percepção. Quem sabe pouco acredita que já viu tudo. Quem sabe muito percebe o quanto ainda não viu. A ignorância se manifesta como convicção, o conhecimento como prudência. O resultado é um mundo onde o barulho muitas vezes supera a sabedoria, onde opiniões rasas ganham mais espaço do que reflexões profundas, onde a aparência de segurança pesa mais do que o conteúdo real, e onde, infelizmente, muitos seguem quem grita mais, não quem entende melhor. No ambiente digital, esse fenômeno se amplifica de forma ainda mais intensa. As redes sociais foram construídas para valorizar aquilo que chama a atenção rapidamente, não aquilo que exige reflexão profunda. E como a certeza soa mais convincente do que a dúvida, opiniões superficiais se espalham com muito mais velocidade do que análises cuidadosas. O algoritmo favorece afirmações absolutas, frases de impacto, conclusões rápidas e posições extremas. A complexidade, por outro lado, raramente viraliza, porque exige tempo, contexto e esforço. Assim, conteúdos com pouca profundidade ganham força, enquanto o conhecimento real permanece escondido entre poucos interessados. Nesse cenário, muitos acreditam que sabem porque consomem informações em grande quantidade. Mas informação não é compreensão. Acúmulo não é profundidade. Assistir a um vídeo, ler um resumo ou encontrar uma explicação simplificada cria apenas a sensação de domínio, não o domínio em si. A facilidade com que acessamos dados cria a ilusão de que estamos entendendo o mundo, quando muitas vezes estamos apenas sendo expostos a fragmentos desconexos. Além disso, as redes criam bolhas. Padrões de recomendação fazem com que as pessoas vejam apenas opiniões parecidas com as suas. Isso reforça a falsa sensação de que a própria visão é a mais lógica, a mais correta ou a mais evidente. Pelos filtros invisíveis dessas plataformas, o mundo parece menor, mais previsível e mais óbvio do que realmente é. Essa combinação de excesso de conteúdo superficial, recompensa ao extremismo e isolamento em bolhas, faz com que o efeito da autoconfiança injustificada se torne ainda mais forte. Muitos passam a acreditar que dominam temas complexos apenas porque compartilham, comentam ou consomem conteúdos simplificados. A certeza cresce, enquanto a profundidade diminui. E com isso, a ignorância ganha a aparência de conhecimento. Quando observamos pessoas altamente competentes, percebemos uma característica comum. Elas raramente afirmam algo com absoluta certeza, não porque não saibam, mas porque conhecem a complexidade que existe por trás de cada resposta. Para quem estudou profundamente um tema, a realidade deixa de parecer simples e passa a se revelar como um campo vasto, cheio de nuances, exceções e detalhes
que não podem ser ignorados. Essa percepção gera um tipo de humildade intelectual que não se confunde com insegurança. É uma postura que nasce do reconhecimento dos próprios limites e do entendimento de que o conhecimento é sempre parcial, sempre em construção. Quem domina um assunto sabe que, por mais que avance, sempre haverá mais perguntas do que respostas. E é justamente essa consciência que impede conclusões precipitadas. Por outro lado, a dúvida que acompanha os especialistas não é paralisante. Ela é produtiva. Ela abre espaço para investigação, curiosidade e análise cuidadosa. Enquanto muitos veem a hesitação como fraqueza, ela é, na verdade, o sinal mais claro de maturidade intelectual. Só duvida quem já percebeu o tamanho do terreno que está explorando. Além disso, existe um fenômeno chamado falso consenso. Pessoas muito habilidosas costumam acreditar que suas capacidades são comuns, que aquilo que sabem é óbvio para todos. Elas subestimam o próprio valor porque convivem diariamente com seu conhecimento e, com isso, esquecem quão raro ele realmente é. Essa visão modesta impede que se posicionem com a mesma contundência daqueles que dominam apenas a aparência do saber. Assim, cria-se um contraste marcante. De um lado, especialistas cautelosos, conscientes da complexidade. Do outro, iniciantes confiantes, apoiados na ilusão da simplicidade. E quando essa diferença se manifesta no discurso, a voz da experiência se torna suave, enquanto a voz da ignorância se torna estrondosa. É nesse desequilíbrio que o mundo frequentemente se orienta para os caminhos errados. Nunca tivemos tanto acesso a dados quanto temos hoje. Artigos, vídeos, análises, opiniões e resumos estão a poucos cliques de distância. À primeira vista, isso parece uma vantagem extraordinária. Porém, a facilidade com que encontramos conteúdo cria um paradoxo. Quanto mais material consumimos sem profundidade, maior a sensação de que compreendemos tudo e menor o entendimento real. A informação isolada não forma conhecimento. Ao contrário, pode gerar interpretações distorcidas, conclusões apressadas e certezas frágeis. Quando conteúdos são consumidos apenas para confirmar crenças, a mente deixa de buscar compreensão e passa a buscar conforto intelectual. Esse comportamento abre espaço para que a desinformação se espalhe com facilidade, travestida de verdade. No meio desse excesso, a capacidade de discernir o que é sólido do que é superficial torna-se uma habilidade essencial. Sem ela, ficamos à mercê de opiniões mal fundamentadas, análises simplificadas e narrativas que parecem lógicas, mas que não resistem a uma investigação minimamente profunda. O desafio do nosso tempo não é encontrar informação, mas aprender a filtrá-la, interpretá-la e questioná-la. Existe um momento raro na vida de qualquer pessoa, aquele instante em que ela percebe que não sabe tanto quanto imaginava. Essa percepção pode surgir após uma conversa, uma leitura, uma experiência inesperada ou até um erro que parecia improvável. É um choque silencioso, mas transformador. Nesse instante, algo se rompe. A certeza que antes parecia inabalável dá lugar a uma nova postura, mais reflexiva e mais honesta. Esse ponto de virada marca o início da metacognição, a habilidade de observar o próprio pensamento. Não se trata apenas de pensar, mas de perceber como pensamos. Envolve identificar quando estamos sendo guiados pela pressa, pela emoção, pela confirmação de crenças prévias ou pela falta de profundidade. É uma espécie de espelho mental que revela não só o conteúdo das nossas ideias, mas também o processo que as gerou. Quando começamos a desenvolver essa consciência, nossas conclusões deixam de ser impulsivas. Passamos a perguntar a nós mesmos: estou entendendo de fato ou apenas supondo? Estou vendo o quadro inteiro ou apenas a parte que confirma o que já acredito? Essas perguntas simples afastam a ilusão do conhecimento e abrem espaço para uma compreensão mais sólida. A metacognição não elimina os erros, mas nos torna capazes de reconhecê-los com mais rapidez. Ela enfraquece a autoconfiança injustificada e fortalece a humildade intelectual. Com o tempo, percebemos que a verdadeira segurança
não vem das certezas absolutas, mas da capacidade de revisar, ajustar e aprofundar o próprio entendimento. É assim que começamos a caminhar em direção a um conhecimento real, que não depende da aparência, mas da consistência. O caminho para superar a autoconfiança ilusória não depende de talento excepcional, mas de atitudes constantes que refinam nossa percepção. A primeira delas é a escuta consciente. Escutar verdadeiramente significa suspender a necessidade de responder imediatamente e abrir espaço para compreender o que o outro está dizendo. Quando ouvimos com atenção plena, percebemos nuances e detalhes que geralmente passam despercebidos. A segunda prática é a curiosidade ativa. Em vez de buscar apenas aquilo que confirma nossas crenças, é preciso investigar o que as desafia. A curiosidade genuína faz perguntas que ampliam a visão, não que a estreitam. Ela transforma a dúvida em ferramenta, não em obstáculo. A terceira prática consiste em se expor a perspectivas diferentes. Cercar-se apenas de pensamentos que reforçam nossas convicções cria uma sensação artificial de acerto. O contato com ideias divergentes pode causar desconforto, mas ele é essencial para revelar limitações e expandir horizontes. A discordância respeitosa oferece um tipo de clareza que o consenso automático nunca proporciona. A quarta prática é cultivar momentos de silêncio deliberado. Num mundo marcado pela pressa e pela necessidade constante de opinar, o silêncio cria o espaço necessário para que a reflexão amadureça. Ele desacelera o pensamento e permite que a mente enxergue com mais precisão. Nesse intervalo, as certezas frágeis se revelam e as percepções profundas ganham forma. Essas práticas não eliminam a ignorância, mas reduzem seu domínio. Elas constroem um tipo de sabedoria que não depende do volume da fala, e sim da qualidade da percepção. Ao adotá-las, começamos a romper com a aparência de conhecimento e a trilhar um caminho mais sólido, mais honesto e mais consciente. À medida que avançamos nesse processo de autodescoberta intelectual, algo significativo começa a acontecer. O conhecimento deixa de ser apenas um conjunto de informações acumuladas e se torna uma forma de perceber o mundo. Passamos a enxergar padrões, limitações, possibilidades e contradições com maior clareza. A segurança que antes era baseada na aparência se transforma em um entendimento mais profundo e silencioso. Nessa fase, já não sentimos necessidade de provar que sabemos. A opinião deixa de ser um impulso e passa a ser uma escolha ponderada. As conclusões não surgem da pressa, mas da análise cuidadosa. E a dúvida, que antes parecia um inimigo, agora se revela uma aliada indispensável. Ela não enfraquece a mente, ela a fortalece. O conhecimento que se transforma em consciência altera a maneira como nos relacionamos com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Ele nos protege das armadilhas da certeza infundada e nos aproxima de uma visão mais ampla e verdadeira. Nesse ponto, percebemos que a sabedoria não está em possuir todas as respostas, mas em fazer as perguntas certas e manter a mente aberta ao aprendizado contínuo. Quando finalmente reconhecemos que o conhecimento é um percurso e não uma chegada, nossa relação com a própria mente se transforma. A sabedoria deixa de ser uma conquista distante e passa a ser um modo de caminhar. Já não buscamos respostas rápidas, nem sentimos pressa de fechar conclusões. Em vez disso, cultivamos a paciência necessária para compreender profundamente, e não apenas para opinar. Nesse estágio, aprendemos a equilibrar confiança e humildade. A confiança nasce do estudo, da observação e da experiência acumulada. A humildade surge da percepção de que sempre haverá mais a aprender. Essa combinação cria um tipo de lucidez que não se deixa levar por impulsos, ilusões ou simplificações confortáveis. A sabedoria real não precisa impressionar, não precisa se exibir, não precisa vencer debates. Ela se manifesta no silêncio que precede a fala, na reflexão que antecede o julgamento e na disposição sincera de continuar aprendendo. E é justamente essa postura que nos liberta da prisão da certeza ilusória
e abre espaço para um entendimento mais profundo do mundo, dos outros e de nós mesmos. Ao longo dessa jornada, uma verdade se torna impossível de ignorar. A certeza absoluta costuma ser confortável, mas é a consciência que liberta. Podemos viver apoiados em convicções rápidas, nas impressões que nos parecem claras e nas opiniões que reforçam aquilo que já acreditamos. Ou podemos escolher o caminho mais exigente, porém mais verdadeiro, aquele que nos leva a questionar, observar e reconhecer nossas limitações. O conhecimento superficial oferece segurança imediata, mas essa segurança é frágil. A compreensão profunda, por outro lado, exige esforço, humildade e coragem, mas nos conduz a um tipo de clareza que não pode ser abalada. Cada passo dado em direção à consciência nos afasta da ilusão do saber e nos aproxima da sabedoria que transforma. E agora, depois de tudo isso, fica uma pergunta essencial para você refletir e compartilhar. Em qual desses caminhos você acredita estar caminhando hoje? E qual deles você deseja seguir a partir de agora? Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Se essa reflexão fez sentido para você e acrescentou algo à sua jornada, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos profundos, esclarecedores e transformadores. Sua presença aqui faz toda a diferença.